pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez através da rede social, trazer um pequeno estudo para você. Hoje nós vamos estar falando dos sinais que antecedem da vinda de Cristo, né? O nosso estudo é o estudo de escatologia. Esse aqui é o nosso livro, né? Fornecido pelo IBAD. O nosso grupo é o grupo GA de Vida Nova, que é Grupo de Estudo da Assembleia de Deus Vida Nova. Nosso endereço está aqui embaixo, está passando aqui, ó, Rua Serra Dourada, 768, ali no bairro Periolo. Todas as sexta-feiras, das 20 às 22 horas. Antes de iniciar, eu quero fazer um grande agradecimento para o meu pastor, amigo meu, Antônio, lá do Ceará, que tem compartilhado todos os vídeos de estudo, né, compartilhado lá no Ceará, para os irmãos ali, pastores que têm nos assistido. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua vida e que esse estudo, né, venha edificar muitas vidas que estão ali assistindo. E também o Instituto Teológico, né, o Instituto Teológico também tem compartilhado nossos vídeos e colocado junto com grandes nomes ali que têm dado os seus estudos de teologia. Muito obrigado, né? Quero fazer um grande agradecimento a vocês, que Deus abençoe o ministério de cada um. Amém? Então vamos lá. Vamos lá desvendar agora o mistério dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Olha, meus irmãos, mas está tendo tanta confusão em relação a isso, tantos pontinhos de interrogação na mente de muitas pessoas, muitos pastores que acreditavam no pré-tribulacionismo, já mudaram de ideia, agora eles são pós-tribulacionismo, pastores que deixaram de crer naquilo que eles acreditavam, e estão crendo agora em heresias por causa de alguns versículos isolados. É como eu sempre falo, a Bíblia, ela é um livro espiritual, né? Não adianta eu ler a Bíblia com a intenção de ser melhor que alguém ou atacar alguém, não. Eu tenho que ler para entendimento, pedir para que o Senhor abra a minha mente, o meu coração, que na hora da leitura eu possa compreender aquilo que Ele está falando, querendo dizer através das Escritas, para poder passar para a igreja, ensinar a verdade, não para ser melhor ou atacar alguém. E senão acaba confundindo, porque alguns versículos que contradizem o outro, né? Porque muitas coisas Jesus está falando para os judeus e ao mesmo tempo Jesus vira e fala para os gentios, né? E tem muitas parábolas que nem os próprios discípulos compreendiam, né? Que é muito difícil. Então é um livro totalmente espiritual. É difícil de compreender sem a ajuda do Espírito Santo. Então nós vamos lá, com a graça, né, do Espírito Santo, vamos lá então procurar ensinar vocês em relação a isso. Nos vídeos anteriores eu falei sobre milenismo, vocês lembram, pós-milenismo, pré-milenismo, falei também do pós-tribulacionismo, falei do mid-tribulacionismo e o pré-tribulacionismo, que se divide em histórico e dispensacionalista, né? O que está acontecendo hoje, que é perigoso, às vezes, muitos estudos que tem por aí, como eu falei agora, que os pastores estão mudando de pensamentos e estão aderindo ao pós-tribulacionismo. Pastor, eu não vi o vídeo anterior, o que é pós-tribulacionismo. Eu vou explicar bem rapidinho para você. Pós-tribulacionismo são aquelas pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí você vai ter que assistir o vídeo anterior, que no vídeo anterior eu explico para você certinho, aí citando os versículos que nós não vamos passar na grande tribulação. Aí você assiste o vídeo anterior. Mas eles acreditam isso, que a igreja vai passar pela grande tribulação. O porquê que eles acreditam nisso? Porque eles falam que nós não somos melhores do que os mártires no passado. Eles falam assim, mas se os mártires morreram crucificados, queimados nas arenas, por que nós somos melhores do que eles, que nós não vamos passar por essa aflição que é a grande tribulação? Assim é o pensamento deles. Só que assim, vamos pegar o passado, já que essas pessoas vêm no passado, eu vou pegar o passado também. Sempre o Senhor tem livrado as pessoas no momento da sua ira. Naquele momento dos mártires, não era a ira de Deus, não era a vingança de Deus e não era um acerto de conta de Deus com a humanidade. Naquela época, era o nascimento da igreja. A igreja, ela nasceu com o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário e depois com o sangue daqueles que o seguiram, dos mártires, né? Muitos que foram mortos. A igreja nasceu dessa forma, né? Ela nasceu com sangue derramado.
É o nascimento da igreja. Uma igreja forte, uma igreja poderosa, que foi ousada na fé e na pregação do Brit Hadashah, das boas novas, com a ajuda do Espírito Santo. Mas nos momentos de ira e de vingança de Deus, vamos pegar lá no princípio, só para vocês compreenderem. Vamos dar uma pincelada, não vamos me aprofundar. No princípio, Noé, quando o mundo estava já devasto, a gente via lá homem com homem, mulher com mulher, a gente via o filho matava o pai para ficar com a mãe, tinha filhos com a mãe, era bebedice, matavam por qualquer coisa, estava uma corrupção terrível, uma maldade terrível. O que Deus fez? Primeira coisa, Deus avisa. Deus não faz nada assim de surpresa para atacar o homem. Primeiro ele avisa. Como que Deus avisou? Qual foi o sinal que antecedeu a ira de Deus sobre a humanidade? Foi a arca. Noé ficou 100 anos construindo a arca. Então foi 100 anos ali Deus avisando o que ia acontecer, através da construção de uma arca. Tá. Quando Noé entrou com a sua família dentro da arca, e a arca foi fechada do lado de fora. Quem que fechou o lado de fora a arca? O próprio Deus. Ou seja, era como se fosse, entre aspas, um arrebatamento. Porque o que é o arrebatamento? Arrebatamento é um rapto, Então, assim, a família de Noé, eles foram raptados ali, vamos por ali, foram guardadas, Foram poupadas da ira de Deus. Enquanto o mundo sofreu a ira de Deus através do dilúvio, Noé e a sua família ficou guardada dentro da arca. Vamos pôr entre aspas, irmão, entre aspas, quero que me entenda. Entre aspas, vamos pôr que a arca ali foi um lugar de provisão, como se fosse ali um paraíso para Noé, porque ele ficou guardado da ira de Deus ali, Enquanto os homens estavam morrendo ali no dilúvio, toda a humanidade, Noé ficou guardado. Aí vamos pegar Sodoma e Gomorra, Quem que estava lá em Sodoma e Gomorra? Ló e sua família. Qual foi o sinal que antecedeu a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra? Os 2 anjos que foram até a casa de Ló. Os 2 anjos foram até lá avisar Ló. Ele foi avisado. Ló saiu com a sua família com a ordem de não olhar para trás. Lembra da história que a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal, Então, quando eles saíram de lá, era como se fosse um rapto. Os anjos tirou eles dali, Como se fosse um rapto, como se fosse vamos pôr entre aspas, um arrebatamento. E a ira de Deus desceu sobre Sodoma e Gomorra, que destruiu a cidade inteira, com fogo e enxofre. Aí agora nós vamos ver que o Senhor livraria a igreja, como eu falei no vídeo passado, você vai ter que assistir o vídeo passado, aonde eu falei que o Senhor nos livrará da ira futura, livrará a igreja da ira futura. Por que livrará a igreja da ira futura? Porque o dia da ira do Senhor, o acerto de conta de Deus com a humanidade, vai ser na grande tribulação. Vai ser na grande tribulação. Ali sim. Então, a igreja não tem como participar da grande tribulação. Mas os pós-tribulacionistas, eles dizem que a igreja vai passar sim. Que vai passar, porque não tem como fazer 2 arrebatamentos, porque Paulo falou que os mortos ressuscitarão. Como que os mortos vão ressuscitar no arrebatamento e depois lá na grande tribulação os mortos vão ressuscitar de novo? Aí eles fazem uma bagunça, mas é tão simples, irmãos. É tão simples. É como eu falei, tinha coisas que Jesus falava para o povo judeu. É igual o Velho Testamento. O Velho Testamento, muitas das profecias eram proferidas para o povo judeu. Era para o povo judeu. A implantação do milênio, o governo milenar de Cristo, que Cristo seria o cabeça de Israel. É o governo milenar. Então, muitas das profecias, não vou dizer todas, porque também muitas também para o gentil, mas a maioria delas era voltada para o povo judeu. E o povo não entende isso. É a mesma coisa, Jesus, ele estava falando muitas vezes para o povo judeu, o acerto de contas que o povo judeu ia ter com o próprio Senhor. Porque Jesus sabia de todas as coisas, ele sabia que ele ia ser crucificado.
e outras para os gentios. Nós entramos na era da igreja, a era da graça, da nova aliança, do Brit Hadashah. Nós estamos ali incluídos naquele espaço de tempo que eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores, da visão de Daniel, que a 69 semanas parou ali na morte de Jesus, na cruz do Calvário. Nós estamos nesse pequeno espaço de tempo entre a crucificação até o arrebatamento. Porque a igreja, ela vai ser tomada daqui mesmo, ela vai ser tirada. Ela não vai participar. É como eu falei, eu não sei se eu falei no vídeo anterior ou foi no outro vídeo, mas eu vou explicar para vocês. O casamento judeu, hoje nem tanto, né? Hoje não é tanto como antigamente. Mas antigamente, principalmente na época de Jesus, era interessante que o rapaz, quando ele se apaixonava pela moça, o que ele fazia? Ele chegava, pedia a mão dela diante do pai e da mãe. E ali ele pagava um dote. Se era uma pessoa que tinha condições financeiras boas, então dava joias, diamante, ouro. Se era uma pessoa que não tinha uma situação tão boa assim, ele dava dracmas. Lembra da parábola das 10 dracmas? E dava dracma. Dracma é uma moeda grega que tinha a esfinge da deusa Atena, e nas costas da moeda tinha o símbolo de uma coroa. Ela tinha a esfinge de dracma, né? Então estava essa briga. Mas, ou seja, a dracma era salário de um dia. O noivo, ele dava, se a condição dele não fosse tão boa financeiramente, ele dava 10 dracmas, salário de 10 dias. Só que aqueles 10 dracmas não era para a noiva gastar à toa, ela fazia um colar com aquilo. E ela saía com aquilo no pescoço. Por quê? Para todos os homens que vissem ela, ia ver que ela era uma mulher comprometida, né? Então ela já tinha um compromisso com alguém. Tanto é que na parábola das 10 dracmas, quando ela perde uma, ela fica assim atemorizada. O que ela faz? Ela fica apavorada. Ela abre a porta da sua casa. A gente vê que na parábola que Jesus está falando, ela é como se fosse uma mulher pobre, porque a casa dela era pequena, não tinha janela, porque ela abre a porta e acende uma candeia. E quando acende uma candeia, ela varre a casa. Ela vai varrer a casa em busca da dracma. Porque se ela sair faltando uma dracma e alguém ver, vai falar que ela é uma mulher desleixada. E isso ia cair nos ouvidos do noivo. Ó, a sua noiva é desleixada. Por quê? Porque o noivo, ele fazia uma promessa para a noiva. Olha que interessante a parábola de Jesus em relação ao arrebatamento. O noivo fazia uma promessa. Olha, eu vou viajar, eu vou trabalhar e vou construir uma casa para nós. Quando eu tiver construído a casa, eu vou retornar, então nós casaremos e eu vou te desposar. Era a promessa do noivo. E ele mandava o seu melhor amigo enviando presentes, né? E muitos desses presentes seriam adornos para o vestido. Então, eram adornos, não para ela gastar à toa, ela adornava as suas vestes. Então tá, Jesus na Bíblia ele é comparado como noivo e a igreja é comparado como a noiva de Cristo. Não é assim que nós conhecemos? Então, qual foi a promessa que Jesus fez? Que ele iria, mas ele retornaria. Primeiro ele ia preparar lugar, depois que ele preparasse lugar, aí ó, tá vendo? A mesma coisa do cumprimento, né, dos costumes judaicos. Que ele prepararia as moradas, depois que ele prepararia a morada, ele retornaria buscar a sua igreja, que é a noiva. Aí ele ficou de enviar o seu melhor amigo. Quem que é o melhor amigo? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio trazendo presentes do noivo. Quais são os presentes que o Espírito Santo veio trazer para a noiva? Quais são os adornos? Dons espirituais, fruto do Espírito Santo, mudança de caráter, né? Muita mudança na vida de pessoas, milagres, prodígios e maravilhas são os adornos. Com isso daí, a igreja tem se adornado, a igreja tem se preparado. E qual é a notícia que o amigo do noivo tem que levar para ele em relação à noiva? Olha, a igreja está ansiosa esperando o seu retorno. Ou seja, a igreja está ansiosa esperando o dia do arrebatamento. Então, assim, quando aquela mulher achou a dracma, ela chamou amigas e vizinhas e fez festa, porque para ela era importante aquilo.
Depois Jesus usou a parábola também das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Então ele sempre fez comparação do noivo e da noiva. E sabe qual é interessante? Nessas duas parábolas, tanto das 10 dracmas e das 10 virgens, que assim, o noivo, quando ele prepara já a morada, ele prepara a sua casa, ele vem na hora que a noiva não espera. Ele vem de surpresa. À meia-noite, ele vem com seus amigos. Seus amigos vai na frente e vai tocando o chofar. Os chofares são as trombetas. Conforme vai tocando o chofar, o noivo vem atrás. E eles vão festejando. A noiva, de longe, ouve o tocar do chofar. Quando ela ouve o tocar do chofar, ela já se apressa, coloca o seu vestido que já tem adornado já há tempo, seu vestido bonito, adornado, e sai com as suas amigas e vizinhas na frente. E vai um em encontro do outro, né? Enquanto os amigos do noivo vai chegando, as amigas da noiva também vêm em encontro, e vem o noivo atrás e a noiva, aonde eles se encontram nos ares. Pastor, como assim que o noivo se encontra no ar e voa? Não, é um costume, né? Os amigos do noivo ou os parentes, tanto dele como da noiva, eles colocam como se fosse almofadas, né? Sobre como se fosse um negócio de madeira, que eles põem, cada um carrega, né? Um carrega aqui, outro carrega atrás ali, 4 pessoas carregando, o noivo vai sentado em cima e os parentes ou amigo da noiva faz a mesma coisa. Então eles vêm carregados, ou seja, eles vêm no ar, né? Eles vão vindo no ar porque eles estão sendo carregados, é costume. Aí vão ao encontro e ali, né, eles se encontram e junto vão até o sacerdote e ali acontece então o casamento. Com isso daí do casamento, há 7 dias de festa, né? 7 dias de júbilo que eles então comemoram, né, o casamento naquele momento. Interessante, né? É o que Jesus falou. Na parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 que não era prudente. Quando as 5 prudentes acabou o azeite que elas foram comprar, o noivo chegou à meia-noite, elas não estavam lá, as 5 entraram e as 5 ficaram, né? Então, isso ele trouxe uma simbologia de um costume judaico para o dia do arrebatamento da igreja. Então, assim, nós temos que entender os costumes dos judeus, nós temos que conhecer as parábolas, o que Jesus quis dizer, qual é a profundidade das parábolas, para nós entendermos o que é o arrebatamento da igreja, porque fala das bodas do Cordeiro, que isso aí a gente vai ver lá na frente em outros vídeos, né? Aí a gente vai estar falando um pouquinho mais também sobre as bodas do Cordeiro, que é os 7 anos de festa, né? Que enquanto vai ter 7 anos de grande tribulação aqui, 7 anos de júbilo, que é conhecido como bodas do Cordeiro, lá no céu. Mas essas pessoas estão falando que isso não existe, né? Que isso aí é uma coisa simbólica e não tem, eles não compreendem esse sentido. Então eles falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Qual é o noivo que ama a sua noiva, vai colocar ela à prova para ver se ela vai adulterar? Quem é o noivo que vai fazer isso? Não, eu vou colocar a minha noiva à prova para ver se ela me ama mesmo, para ver se ela não vai adulterar. Porque colocar a noiva, que é a igreja, na grande tribulação, é colocar a prova para ver se vai adulterar. E vamos parar para pensar, irmãos. Vamos parar para pensar. Não vamos ser hipócritas. Você que está me assistindo, eu falo de mim também. Não vamos ser hipócritas. Hoje, se acontecesse uma perseguição, eu não vou falar nem da grande tribulação, que eu não quero nem imaginar. Mas se fosse igual dos mártires, como eles falaram, será que muitos não negariam a Cristo? Se pegariam nós, jogariam numa arena para os leões, para animais, queimasse nós vivos. Se hoje o crente ele se vende por um político só porque dá dinheiro, você imaginou se colocar então numa arena de um leão? Falar, te jogar lá na arena lá para o leão te comer. Entendeu? Hoje os crentes são mais fracos, não são como antigamente. Imagine passar na grande tribulação. Só misericórdia, né? Mas não quero entrar na profundidade disso daí. Nós estamos falando dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Então, estou explicando para vocês que o pensamento de muitos pastores estão mudando, porque eles usam o livro de Mateus capítulo 24, alguns versículos, dizendo
que os sinais que vai acontecer, nesses sinais, é o que vai acontecer da igreja passar pela grande tribulação. Só que se eu pegar o capítulo 24, também do mesmo livro de Mateus, o versículo 40 e o versículo 41, ali também Jesus diz que se tiver dois no campo trabalhando, um será tirado e o outro será deixado. Se haverá duas no moinho moendo, uma será tirada e outra será deixada. Então, o mesmo capítulo também fala sobre o arrebatamento. Então, é como se Jesus estivesse falando uma hora só para os judeus, porque o dia da vingança e da preparação vai ser para os judeus. É claro que todos aqueles que aceitarem Jesus na grande tribulação vão ser salvos também. Eu falo, é difícil, mas bom. Mas os olhos do Senhor vai estar sobre os judeus, que aí vai entrar a última semana. Então ele está falando para os judeus e ao mesmo tempo para os gentios. Só que as pessoas não compreendem, eles põem tudo aquilo num pacote só e falam que a igreja vai ter que passar pela grande tribulação. Misericórdia, né? Não tem como. Aí é onde eu falei, que eles falam assim, mas como que vai ter duas ressurreições? Pelo que nós entendemos no livro de Apocalipse, e o que Paulo fala na sua carta à igreja de Tessalônica, tanto no capítulo 4, também no capítulo 1, ele fala da ira, que Deus nos livrará da ira futura. A gente vai ver que aqui é um arrebatamento onde nós vamos estar no tribunal de Cristo, que eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores. E ele no seu sangue, não o Espírito Santo vai ser tirado junto com a igreja, então não vai ter mais. Então a pessoa vai ter que negar a marca, ser perseguido e vai morrer. Então João viu, na sua visão no livro de Apocalipse, e pergunta: quem é essa multidão? Aí um anjo fala: essa multidão que vem é a multidão que vem da grande tribulação. Então as pessoas que morreram na grande tribulação, que aí vão entrando no céu. Galardão eles vão ter? Não, porque eu creio que não, porque o tribunal de Cristo já passou, né? Porque essas pessoas tiveram que dar o seu sangue para provar amor a Cristo. Porque hoje a chance de aceitar Jesus e fazer a obra do Senhor é agora, enquanto ele não veio. Na grande tribulação é o medo, né? O medo de ir para o inferno, que as pessoas vão negar a marca e preferir morrer. Não todo mundo, né? Os judeus, é claro, porque os olhos do Senhor vão estar sobre eles, né? Outra coisa também que eles falam que eu acho errado, né? Que eles também comentaram, além disso daí, é sobre que eles dizem que Satanás ele vai ficar preso por 1000 anos aqui na terra. Olha como eles caem em contradição. Eles não creem no arrebatamento, né? Eles creem que o arrebatamento vai ser no final da grande tribulação, que Jesus vai vir na terra. Por isso que eu falo que é bagunçado. Eles falam que Jesus vai vir na terra, os mortos vão ressuscitar, aí os que forem vivos, que negaram a marca, que se a igreja também negou a marca, todos vão ser arrebatados para o céu. Primeiro, eles dizem que não tem como o homem entrar no céu. Eles falam que é aqui. Aí eles entram em contradição no que eles dizem, isso é o pós-tribulacionismo, no que eles dizem que toda a humanidade, que a igreja e toda a humanidade que negou a marca vai subir para o céu. Espera aí, o homem entra ou não entra no céu? Vai subir para o céu. Aí eles falam que a terra vai ficar inabitável, destruída, vazia, e Satanás vai ficar preso aqui na terra sem ninguém, sem humanidade, sem pessoas. Ele vai ficar solitário, isolado por 1000 anos. Aí depois de 1000 anos, aí então Jesus vem com a igreja, que é onde vai ser o acerto de conta de Deus com Satanás. Pô, gente, é um absurdo isso aí. É um absurdo. Eu não sei como tem pastores que estão mudando de pensamento. É um absurdo. Porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus vai governar aqui na terra, aqui. Ele vai governar. Eles não acreditam, eles falam que a construção do templo, isso é mentira, isso não vai acontecer, a construção do templo. Eles falam que isso é simbólico. Quando fala que o assolador, né, o que se levanta contra tudo que se diz Deus, o iníquo se levantar,
e sentará no templo e vai querer ser Deus. Oh meu Deus, está difícil. Vai querer ser Deus. Eles falam que isso é simbólico, que não vai acontecer isso. Claro que vai, meus irmãos. Olha para Israel. Israel já tem um novilho vermelho, eles estão há anos tentando desenvolver geneticamente o novilho vermelho para fazer sacrifício no templo, para cumprir a lei de Vaikra, o livro de Levítico. Há anos eles estão fazendo isso. Eles já têm todos os utensílios. Eles já estão preparando sacerdotes para como ministrar o sacrifício e o culto dentro de um templo. E nós lemos nos vídeos anteriores que o Senhor vai dar conhecimento para eles, conhecimento na grande tribulação, para eles desvendar as tribos, porque hoje não tem como você desvendar a tribo, não tem como saber se você é da tribo de Judá, da tribo de Levi, da tribo de Ruben, Benjamim, não tem como. Mas eu falei para vocês no vídeo anterior, através das profecias, que isso vai ser aberto para eles e eles vão conseguir desvendar. Eles vão desvendar de quem é de qual tribo, e aí eles vão pegar da tribo de Levi para formar o sacerdote. Já tem tudo preparado. O que falta é derrubar aquela mesquita. Se isso aí é simbólico, como os pós-tribulacionistas falam, se isso aí é mentira, por que eles estão preparando tudo isso? Hein? Por que eles já têm tudo? Sendo que é cumprimento. A Bíblia falou disso e por que está acontecendo? É uma coincidência? Será que é uma coincidência o que está acontecendo lá em Israel? Será que eles acham que isso é coincidência? Porque simbólico não é, porque é só você pesquisar, você vê. As boleias que estão surgindo no Mar Morto, o rio Eufrates que está baixando o nível do rio Eufrates. Será que é invenção das pessoas? Gente, está claro, está na mente, está na vista das pessoas ali, é só querer ver. Então eu acredito sim no arrebatamento da igreja, eu acredito que Jesus está voltando. Os sinais que antecedem, eu vou ler alguns sinais para vocês que Jesus vai vir, que são indicadores de sua vinda pessoal em solo terrestre. Eu vou ler aqui para vocês. Na verdade, a sua rejeição ao Messias, Jesus resultou na edificação de um povo especial na terra, a igreja. Ao falar para os discípulos, Jesus se refere a um tempo em que os judeus serão enganados, perseguidos e sofrerão muito, havendo até mesmo tentativa de aniquilá-los por completo, na grande tribulação. Justamente nesse momento aparecerá o Messias para lhes dar o livramento. E esse é Jesus Cristo, o qual eles rejeitaram. Os sinais são para eles e para todos que se juntarem a eles na esperança de um Salvador. Os indicadores deste instante são: surgimento de falsos profetas, a profanação do templo, que nesse período terá sido reconstruído quando o anticristo, chamado de abominação da desolação, estiver no lugar santo e se autoproclamar Deus, com letra minúscula. Haverá sinais da natureza, as potências do céu serão abaladas, sol e lua sofrerão mudanças e perderão a sua glória. Alguns creem que quando o anticristo se revelar como opositor do povo de Deus, e este perceber o erro que cometeu, clamará pelo Messias. Aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, o qual alguns acreditam ser uma cruz, outros a própria glória do Senhor com os seus santos. Os sinais que Jesus falou em Mateus 24, algumas cartas de Paulo, que fala ali, esses sinais aqui eles estão falando para os judeus, porque os judeus eles vão passar pela grande tribulação, exceto os messiânicos, que é aqueles que creem em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, né? Diferente. Mas aqueles que não crê, eles vão passar. Guardado por Deus? Sim. Vai haver sinais do céu. Diferente dos sinais do arrebatamento. Aqui nós estamos falando dos sinais da grande tribulação. Esses sinais é tudo isso que vai acontecer. As catástrofes na natureza, os falsos profetas, não como esses que tem hoje. Hoje tem falso profeta, mas nesse dia vai ser
terrível, vai ser pior que da época da Inquisição, pior que na época das cruzadas, vai ser muito pior esses falsos profetas. E vão fazer prodígios e milagres e vão enganar muitos. Então vai ser tremendo esse dia. Então esses são sinais. Mas aqui o povo vai conseguir dar data. Por que vai conseguir dar data? Porque muitos sabem, vamos supor, aqueles que conhecem a palavra e ficar, eles sabem que o período da grande tribulação vai levar 7 anos. Então eles sabem que o tempo desse período, que vai ser 7 anos, eles já sabem. Mas a vinda de Cristo do arrebatamento, já não. Aí já não. Então vamos lá. Indicadores da sua vinda para arrebatar a igreja. Aí é diferente. Aqui eu falei dos sinais que vai estar acontecendo na grande tribulação. Os sinais no céu e os sinais da natureza, que Jesus falou muitas vezes em capítulo 24 de Mateus, em outros versículos, e muitas cartas de Paulo, que as pessoas não misturam. Alguns são para os judeus que vão passar na grande tribulação, e não tem nada a ver com os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, o primeiro deles, né, que a gente vai ver, é o mais concreto, que Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 32. Vou ler para vocês. Ó. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Aqui, Jesus está falando que Israel voltaria a ser nação. Você viu, Jesus estava vivo, estava no meio deles, e falando, ele tinha falado da destruição, né, que ia acontecer no ano 70, depois de Cristo, que ele destruiu sobre pedra, e os romanos ficaram ali tentando arrancar o ouro, por isso que fala que não sobrou pedra sobre pedra. Foram roubados, furtados todos os utensílios do templo, né? Os romanos levaram para eles como despojo de guerra e voltaram a ser nação novamente, se cumprindo esse versículo 32 do capítulo 24, no ano de 1948. No ano de 1948, Oswaldo Aranha, né, que era o presidente do Brasil, ele deu o último voto, a última assinatura, aonde Israel voltou a ser nação novamente. Então aqui já foi um sinal da vinda de Cristo. Que, ó, tá vendo? Vou ler de novo, ó. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Israel voltou a ser nação em 1948. Aí a gente vê outros sinais, ó. Aumento da iniquidade e o pecado já não é mais pecado, apenas uma opção de vida. Bom, a gente está vendo, é só você olhar ao redor das coisas que estão acontecendo, né? Então as pessoas estão vivendo no erro e achando que está certo. Não há mais amor, paz e justiça. Vivemos em um mundo que a vida humana vale menos do que um pneu furado ou de que uma nota de R$1. Isso é verdade. Por exemplo, né, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, disse, se você atropelar um cachorro hoje, não que eles desmerecendo, não, eu gosto dos bichinhos, não tenho coragem de fazer mal para bichinho nenhum, não. Mas vamos supor, se atropelar um cachorro hoje, nossa, você está frito. Se alguém ver, você está frito. E se você atropela uma pessoa, ninguém está nem aí. Hoje a pessoa é mais valorizada do que um ser humano. Desculpa. Hoje o animal é mais valorizado do que um ser humano. Hoje a pessoa prioriza um animal, mas não prioriza o ser humano. O ser humano é abandonado, jogado às traças. Às vezes muitas pessoas, às vezes nós mesmos, né? Às vezes eu falo de mim mesmo também, não vou falar dos outros, vou falar de mim mesmo. Às vezes, né, eu tenho visto pessoas na rua, né, que estão ali jogado, não tem o que comer, não tem o que vestir. Muitas vezes, né, acaba passando batido, em vez de parar, dar um socorro, oferecer uma ajuda, né? Então a gente vê o esfriamento, né, da humanidade. Então acabou o amor um pelo com o outro. Nem estou falando de Deus, né? De Deus piorou, né? Porque hoje as pessoas não têm mais aquele amor e muito menos temor de Deus, não. Vão na igreja, vão, mas não tem temor nenhum, né? Vão como hobby, né? Mas não tem temor nenhum. Eu só não vou entrar em detalhes porque eu não quero atacar ninguém. Mas acabou o temor também, né?
Aí nós vemos também, há uma proliferação muito grande de falsos profetas, de lobos travestidos de ovelhas e de pastores mentirosos e sem amor pela obra de Deus. Isso não é uma realidade, irmãos? É uma realidade. Hoje tem muita heresia. Hoje as pessoas colocaram heresia dentro dos seus ministérios, porque se eles colocarem heresia, a igreja enche. Pregar a verdade, pregar a palavra de Deus como ela tem que ser pregada, não enche a igreja. Dificilmente vai encher a igreja. O que vai encher a igreja é heresia. Então tem pessoas que eles sabem que o povo é acostumado a poupar, a pegar em alguma coisa para acreditar. Eles falam muito dos católicos, mas eles são as mesmas coisas. Aí vem pessoas, pegam água até no rio do bairro lá e fala que foi lá no Israel e pegou a água do Rio Jordão e vende aquela água do Rio Jordão, porque se você comprar a água do Rio Jordão, um milagre vai acontecer na sua casa. Mesmo se ele pegar a água do Rio Jordão, o que tem a ver? Quem diz que a água do Rio Jordão faz milagre, gente? A água do Rio Jordão não faz milagre nenhum, não. Mas as pessoas preferem pagar por aquela água porque acreditam que faz um milagre. Tem pessoas que colocam um batente de uma porta dentro de uma igreja, escreve lá portas abertas. Se você passar por esse batente, você vai ser abençoado. E a pessoa passa e paga porque elas acreditam, porque ela está vendo um batente ali. A Arca da Aliança. Quantas igrejas têm colocado a Arca da Aliança? Qual é a diferença de uma Arca da Aliança dentro da igreja com um objeto de idolatria? Está vendo? A igreja bateu tanto em outras igrejas por causa de idolatria, mas se tornou idólatra também. A Arca da Aliança ela foi tomada. A Arca da Aliança está no céu. João viu ela lá, ela não está mais na terra, a Arca da Aliança. Se eu colocar a Arca da Aliança, porque no passado simbolizava a presença de Deus. Não que Deus ficava igual um gênio de uma lâmpada, que o gênio fica na lâmpada e Deus não ficava lá preso naquela arquinha, que eu tirava a arquinha e Deus aparecia. Não, era um ato simbólico. É um ato simbólico a presença de Deus ali, a Arca da Aliança. Aí as pessoas colocam uma Arca da Aliança dentro da igreja e muitas pessoas se ajoelham diante da arca, achando que vai acontecer um milagre se ajoelhando diante da arca. Mas sabe por quê? Entendeu? Agora, se eu chegar e falar assim, meu irmão, vem aqui na frente que eu vou orar por você, que eu tenho certeza que Deus vai curar a sua vida, ninguém vai. Porque não tem nenhum objeto, eu não estou mostrando nada. Eu tenho que mostrar alguma coisa para a pessoa pegar. Agora, se eu falar, irmão, vem aqui na frente, eu vou vender essa caneta por R$100, porque essa caneta eu orei no monte. E se você adquirir essa caneta, tudo que você assinar, você vai ser abençoado. Lota. Enche de gente. Não é falso profeta? Falso profeta, irmãos, isso é errado. Isso é falso profeta, isso é heresia dentro da igreja. E tem muitas. Aqui, ó, sinal. Isso é um sinal. Olha de novo. É sinal. Há uma proliferação muito grande de falsos profetas, de lobos travestidos de ovelhas, de pastores mentirosos e sem amor pela obra de Deus. Eu falei nos vídeos anteriores e citei capítulos e versículos de que isso iria acontecer. Quer ver? Assiste os outros vídeos. Sinais como fome, peste, violência, terremoto em grande escala, guerras. E já se passou 2 guerras mundiais. 2 guerras mundiais já se passaram. A ciência se multiplicaria. Olha aí como a ciência... Bom pôr aí. Muitos falam de 100 anos, né? De 100 anos para cá, como a ciência se multiplicou. Eu vou pegar até menos, né? Eu vou pegar aí... Se hoje eu estou com 46, vou pegar aí uns 26 anos. Nos meus 20 anos de idade, eu nem sabia que era celular. O telefone era de orelhão, era de ficha. Quem tem a minha idade mais velha sabe disso. O orelhão era de ficha. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou que o telefone as pessoas iam carregar no bolso, deram risada nele. Computador, vixe, eu nem sabia o que era computador. Olha hoje, de 26 anos, não vou pegar 100 não, de 26 anos para cá, olha quanto que aconteceu de 26 anos. Isso porque a tecnologia no nosso país aqui é atrasada demais. Mas vai no Japão. Vai ver a tecnologia que tem no Japão.
Vai ver a tecnologia que tem em Dubai. Se você for em Dubai, você vai ver o tamanho da tecnologia que tem ali. É tremenda. De 26 anos. Não estou pegando 100 como muitos pregam aí. Estou pegando de 26 anos. Olha como a ciência avançou. Imagine daqui 15 anos como vai estar a ciência. Tudo isso aí é um sinal. Lembra que eu falei que primeiro o Senhor emite sinais de algo que vai acontecer. Eu falei lá de Noé, que foi 100 anos, ele construindo a arca. Eu falei de Ló, que foi enviado 2 anjos. Aqui nós estamos vendo tudo isso acontecendo. Apostasia da fé, falta de amor, fome, terremoto em vários lugares. A gente tem visto maremotos, tsunamis em vários lugares, furacões em vários lugares. A criminalidade cresceu demais. Hoje nós vemos a mesma coisa que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Hoje nós vemos a mesma coisa que aconteceu na época de Noé. É filho matando o pai para ficar com a mãe, mãe ficando com o filho, pai ficando com filha. E sem contar outras coisas, né? Que eu não vou entrar em detalhes. Tem países fazendo casamento de pessoas com animal. Aí eu te falo uma coisa. Não vai ter arrebatamento da igreja? Se Jesus livrou Ló e a família, livrou Noé, não vai livrar a igreja? Não se compara os mártires do passado. Nós não chegamos nem aos pés deles, da fé deles. Nem chegamos. Mas o período que eles passaram foi o nascimento de uma igreja, que foi marcado no nascimento com sangue, no início, pela perseguição do Império Romano. A grande tribulação que Jesus fala, ele deixou bem claro no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Nunca houve, Jesus falou nunca houve, ou seja, nem na época de Noé aconteceu a tribulação. Nem contra a igreja aconteceu o que vai acontecer na grande tribulação. Nem na época da Inquisição. Na época da Inquisição não aconteceu como vai acontecer na grande tribulação. Nem na Primeira e Segunda Guerra Mundial, do massacre de mais de 6 milhões de judeus, aconteceu como vai acontecer na grande tribulação. Não tem comparação, meu irmão. Então nós somos pré-tribulacionismo? Sim. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja que está para acontecer a qualquer momento. Jesus deixou a parábola das 10 virgens, das dracmas, querendo dizer que a vinda dele vai ser de surpresa. E que ele, da mesma forma que ele subiu até os ares, ele vai retornar somente até os ares e tomar a sua igreja. A segunda vinda dele, que ele vai descer na terra, vai ser no final da grande tribulação, quando o anticristo fizer um cerco em Israel, querendo acabar com o povo de Israel. Jesus vem para intervir, Jesus vem ajudar o povo judeu, e ali ele vai mostrar as marcas da mão, dos pés e da costela para o povo judeu, para que o povo veja que o Messias que eles mataram no passado é o Messias que eles estavam aguardando. Vão se arrepender e vão aceitar Jesus naquele momento. É onde fala lá em Apocalipse que Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá o exército de anticristo e aprisionará Satanás por 1000 anos. Aí eu vejo pastores e irmãos com falta de conhecimento, que quando vai expulsar um demônio, fala que está amarrado, fala que está amarrando Satanás. E essas pessoas são mais poderosas do que Jesus? Porque se o próprio Jesus é ele que vai amarrar, é ele que pisa na cabeça do diabo, que diz lá em Gênesis, né? Ela é Jesus, é ele que pisa na cabeça, não é eu e você. É ele que vai amarrar Satanás e vai prender por 1000 anos. Não é que Satanás vai ficar sozinho na terra, aí ele vai ficar se beliscando por 1000 anos, tentando ele mesmo, porque a humanidade toda subiu para um céu, sendo que eles mesmos não acreditam que o homem vai subir no céu. Mas é nesse momento eles falam que vai subir no céu.
e a terra vai ficar sem ninguém. Não, ele vai ficar preso por 1000 anos no abismo. Deus é Deus, ele cria coisas que a gente nem imagina. Não adianta você tentar imaginar onde Deus vai pôr. Deus é Deus, ele põe onde ele quiser. Só fala que ele vai ficar preso por 1000 anos. E fala que os sobreviventes da grande tribulação e o povo judeu vão aceitar Jesus, e ali entra o governo milenar. Aí você vê uma profecia de Enoque no capítulo 2 e versículo 2, que quem prova essa profecia de Enoque, capítulo 2, versículo 2, é o livro de Judas 1,14, lá no finalzinho da sua Bíblia, Judas 1,14, que diz assim: como profetizou Enoque, o 7º de Adão, que Jesus virá com milhares dos seus santos. Aí fala que Jesus, olha como a pessoa entra em parafuso, e é tão simples. Jesus vai vir com milhares dos seus santos. Jesus vai vir com a igreja no final da grande tribulação. Se Jesus vai vir com a igreja, que igreja é essa, meu irmão? Que igreja que é essa? Se você acredita que a igreja não vai passar pelo arrebatamento, que vai passar pela grande tribulação, que igreja é essa que Jesus vai vir no final da grande tribulação? É tão simples, irmão, é tão simples. Algumas coisas você tem que entender. Algumas coisas são voltadas somente para o povo judeu e outras para o povo gentil em geral. É isso que nós temos que compreender. Separar as parábolas, separar os versículos para quem é quem a profecia. Amém? Então esses são os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Arrebatamento. Eu falei os sinais da grande tribulação e arrebatamento. Apostasia da fé, proliferação de falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores da lei, lobos vestidos de cordeiro, enganando a muitos e muitos se deixando ser enganado, porque é mais fácil você pagar do que você se sacrificar. Ah, pastor, eu não sou muito chegado a orar não, nem jejuar, nem ler Bíblia, mas pastor, eu te dou 500 para você orar por mim, para me receber uma bênção. Se eu receber uma bênção, eu ainda vou dar uma oferta a mais ainda. É mais fácil. Agora a pessoa dobrar o joelho, orar, jejuar. Fala, pastor, você me ajuda em oração, eu vou orar junto com você, vamos fazer uma campanha. Pastor, eu vou me aprofundar na Bíblia. Ninguém quer. Não é fácil pegar heresia. E essas pessoas são alvo fácil, presa fácil para esses lobos vestidos de cordeiro, como diz a Bíblia e como diz o estudo. Sinais da vinda de Cristo. Apostasia da fé, voltando a fábulas, Então o povo está voltando a fábulas, voltando a heresias, falta de amor um pelo outro, Eu falei hoje, os animais valem mais do que o ser humano, não menosprezando os animais, não, tadinhos, A gente tem que ajudar eles. Mas assim, o ser humano é primordial, As igrejas, hoje a gente vê as igrejas, as pessoas não oram mais, não jejuam mais, não tem mais aquele interesse de estar nos cultos e estudos, não tem mais interesse de buscar batismo com o Espírito Santo. Hoje é difícil a igreja buscar batismo com o Espírito Santo. Então, infelizmente, nós estamos vivendo já os sinais. Aí é claro você olhar para Israel e ver os acontecimentos. Amém? Nós vamos com o tempo, a gente vai falar ainda sobre aí o arrebatamento geral, aí nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, nós vamos ainda falar da grande tribulação, nós vamos falar do milênio e nós vamos falar então da Nova Jerusalém. Isso aí nos vídeos que a gente vai passar nas próximas semanas, amém? Então se você quiser saber um pouquinho mais, o nosso endereço está aqui embaixo, na rua Serra Dourada, 768, ali no bairro Periolo, Assembleia de Deus, Vida Nova. Você é o nosso convidado. Então eu agradeço a todos, a todos que têm nos assistido, que têm nos visto, prestigiado e compartilhado os nossos vídeos. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e um Shalom Adonai Lehor Toner. Paz do Senhor a todos do Face. Amém? Shalom Adonai Lehor Toner. Paz do Senhor a todos do Face. Aqui é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez.